I- I- Yeshua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para mais uma live. Hoje, a terceira do dia. Para a glória do Senhor. Pastor Luiz Reis, Estados Unidos, seja bem-vindo. Vamos dar aqui alguns minutinhos para ver se o povo entra. E vamos falar hoje sobre um tema, deixa eu digitar aqui, tema profundo, os profetas da libertação. Deixa eu digitar aqui. Difícil digitar no celular, né? Só um momentinho. Pronto, acho que deu. Boa noite, meus queridos. Deus abençoe. Shalom, shalom. Eu quero pedir que vocês façam a gentileza de convidar pessoas agora, enviando esse aviãozinho aí do ladinho. É muito importante, porque como eu já tenho dito aqui, o Instagram está diminuindo a audiência dos profetas por conta do que nós temos denunciado, e existe uma inteligência artificial por trás disso. Tem muita gente que não acredita, mas logo logo isso vai ser muito escrachado, todo mundo vai saber. Então existe uma inteligência artificial que capta o tipo de assunto, o tipo de palavra, e eles diminuem a audiência dos profetas que falam sobre coisas sérias, que denunciam. E hoje vai ser uma live de denúncia. E uma maneira de equilibrar essa balança é quando vocês comentam durante a live, quando vocês batem coraçõezinhos, quando vocês enviam convites, vocês mandam um recado para o robô das redes sociais dizendo o seguinte: essa live é relevante para mim, eu estou interessado. Até quem fala mal da live, se você entrar e falar, essa live está muito ruim, isso ajuda também, porque o robô ele entende que vocês estão interagindo conosco e automaticamente quebra o padrão da inteligência artificial, contrabalanceando com o engajamento que nós estamos criando e gerando audiência para a ferramenta, para o Instagram. Amém? Mas eu não quero perder muito tempo, porque cada minuto dessa live agora é preciosíssimo, uma honra imensa para mim ter a chance de fazer uma live com uma mulher de Deus, que faz parte de uma família que eu amei desde que conheci, que é a família Iracete, profeta Vinícius Iracete, sua esposa, vou fazer a live com ela, Ariane, o seu pai, pastor José, uma família muito especial, que leva Deus a sério como nós, íntegra no reino, família profética. E hoje nós vamos falar de um tema que vai abrir os olhos de vocês para um veio profético que eu ainda não falei, por incrível que pareça, até hoje. Já fizemos mais de 50 lives sobre o ministério profético, mas essa área de profetas da libertação, que foi uma sugestão inclusive da profeta Ariane, nós vamos discutir um pouquinho hoje. Então deixa eu já abrir para ela aqui, até para que os seguidores, as seguidoras dela possam saber que ela está conosco. Já deixar meu abraço para o Vinícius, meu abraço para o pastor José, a toda a equipe maravilhosa que vocês têm aí. Shalom, minha irmã. Paz, profeta, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é bom falar contigo. Tudo na paz, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigada pelo convite de estar aí junto com o Senhor, ministrando aí a palavra do Senhor com os nossos irmãos, amém? Amém. Eu estava pensando que você ia me convidar porque eu queria que você ficasse em cima, porque é necessário que você cresça ou diminua. Não, vamos. Não, sou assim não, profeta. Mas tinha que ter uma ferramentinha aqui no Instagram para de vez em quando a gente fazer uma troca, né? Isso ia ser legal. Não, mas nem se preocupe com isso, profeta.
Amém, minha irmã. Mas esse tema é bom, né? Você quer se apresentar? Eu sei que você já tem é bem conhecida, tem um público muito forte no Brasil todo, junto com seu esposo, mas seria bom você se apresentar para eles te conhecerem, né? Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos aí que estão chegando. Olha só, a irmã Joelma Facchini, a pastora, Cristina, Marcele, Jocilene, Deus abençoe, queridos que estão entrando, Raquel da Silva, Aline Rodrigues, Tatiele, que bênção estar aí com todos vocês, amém? Aqui eu sou a pastora Ariane, profeta Ariane, e vou trazer uma palavra hoje sobre profetas da libertação, que por acaso é o livro que está na gráfica, meu livro Uau. está na gráfica agora, o volume 1, Profetas da Libertação. Então vamos falar um pouco sobre isso essa noite, porque eu creio que o apóstolo Ricardo, e profeta, né, é um profeta da libertação nesse tempo, né? Eu acredito que Amém. o Senhor é um profeta da libertação neste tempo também. E tem muito Amém. mais experiência que eu acredito, né, na área da libertação. E quando esperar o senhor falar aí, depois eu começo. Os irmãos estão entrando. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer essas lives assim, eu vou soltando umas pérolas que vão desbloqueando os remas em vocês aí, e aí vocês soltam os códigos. Mas, assim, eu trabalho, irmã, no Ministério de Libertação há 20 anos, desde que eu me casei. Na Sim, verdade, antes de eu me casar, eu me converti fazendo libertação, né? Eu me converti em 1994 e no mês seguinte da minha conversão eu estava indo para a rua expulsar demônios de mendigo e de prostituta para treinar. sim, E naquela época eu era da Igreja Batista tradicional, mas quando eu descobri lendo o livro do Caio Fábio, que o Caio Fábio ele foi um pioneiro nesse assunto no Brasil. sim, E nós devemos isso a ele nessa área. Ele teve coragem de trazer um livro, o primeiro livro de batalha espiritual no Brasil. E eu li aquele livro e falei, ó, peraí, eu quero praticar isso. E era uma igreja tradicional, mas eu ia para a rua expulsar demônio. Isso, novo convertido. E eu vi sim, que funcionava, eu vi que os demônios obedeciam à autoridade do nome de Jesus. E eu fiquei muito apaixonado pela ideia de me aprofundar nisso. Então, quando eu me casei no ano 2000, final do ano 2000, eu me casei já decidido que eu teria um ministério na área de libertação. E Deus ele honrou esse ministério, e nós ficamos cerca de 16 anos viajando pelo Brasil, treinando libertadores. Teve uma época que eu fui contabilizar pela quantidade de membros das igrejas e pela quantidade de igrejas que nós fomos fazer os nossos congressos. Era todo final de semana, né? Vocês sabem como é esse ritmo. sim. E eu cheguei à conclusão que foram mais de 200 mil pessoas impactadas no Brasil todo pelos nossos congressos presenciais na área de batalha espiritual. Então, o nosso trabalho de libertação se ramificou muito com o tempo. Eu dava congresso de batalha espiritual nível solo, eu dava congresso de batalha espiritual no casamento, eu dava congresso de batalha espiritual na finança, na alimentação. Eu não sei se o barulho da panela de pressão aqui do lado está atrapalhando muito. Se tiver, me avisa que eu desligo. Ah, Mas, enfim, que aqui o sinal da Wi-Fi é melhor. Mas eu comecei a ramificar esse trabalho, mas o que eu quero, onde eu quero chegar é que quanto mais eu ensinava Libertadores, eu percebi que eu ensinava, mas eu não vivia a libertação na prática. Então eu ensinava a pessoa a botar a mão na cabeça da outra, expulsar o demônio, manifestar. Eu ensinava todo como funciona o mundo espiritual, mas eu mesmo eu não gostava de fazer. sim, E eu comecei a perceber que o meu chamado era um chamado muito mais profético do que de libertador. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e eu descobri que existia realmente o libertador e o profeta da libertação, que são duas coisas totalmente diferentes. Porque na nossa cultura evangélica, na nossa cultura brasileira, religiosa,
O libertador, na verdade, ele não é um libertador, ele é um exorcista. Porque o que é o exorcista? É quem tira o demônio da pessoa, né? Então ele exorcizou. Mas o que liberta não é o que sai, o que liberta é o que entra. Uhum. Se o demônio sai e Jesus não entra no lugar, a pessoa não está liberta. Ela, na verdade, o estado dela 7 vezes pior, a Bíblia diz. Então, o que liberta é o que sai, é o que entra, é Jesus. E nós começamos a ministrar muito sobre a palavra de Deus, sobre como a pessoa ser transformada após o Evangelho. E eu fui aos poucos deixando esse trabalho de libertação a nível solo. E automaticamente Deus foi me levando a um outro nível de batalha espiritual, que é uma batalha espiritual que nem todos conhecem, sabe? Que é a batalha espiritual nos ares. Então, quando nós vamos olhar para os profetas da Bíblia, existem alguns profetas que eram de guerra. E eu gosto muito do profeta Elias, porque por onde Elias passava, havia uma mudança nos céus de onde ele passava. Por onde Elias passava, havia um confronto com principados, com potestades, com divindades. Por onde Paulo é um outro desse tipo, né? Por onde Paulo passava, ele procurava saber qual era a atmosfera espiritual que regia uma geografia. E ele ia no segundo céu, ele derrubava um trono, ele derrubava um principado. Então, eu comecei a mergulhar muito nisso, sabe? E nesses últimos anos eu transicionei a minha linguagem de libertação. Eu parei de falar dessa questão da libertação solo, que é expulsar demônio de pessoas, e eu entendi que quando nós entramos numa guerra a nível de ares, entendendo que, às vezes, por exemplo, eu estou morando numa cidade, profeta, já vou lhe passar a palavra, mas só para dar uma introdução rápida aqui, eu estou morando numa cidade há 2 meses. Eu saí da Serra, na Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, e eu vim aqui para a região dos Lagos, próximo a Búzios, Cabo Frio. Eu estou na cidade aqui chamada São Pedro da Aldeia. E as pessoas começam a dizer, olha, essa cidade aqui é muito boa, mas tem uma panelinha de governo que manda e que não sei o quê. Essa cidade é muito boa, mas o povo tem uma mentalidade fechada. E as pessoas começam a trazer as informações de como funciona a cultura da geografia. E eu costumo dizer que por trás de toda cultura há um culto, né? Por trás de toda cultura há um culto. Então, uma pessoa comum, ela olharia para essa situação toda e ela pensaria, como eu posso conviver com essas pessoas dentro dessa mentalidade? Mas um profeta de libertação, ele não faz isso. Ele pensa, opa, qual é o poder que existe regendo sobre essa geografia que faz com que essas mentalidades se estabeleçam, que faz com que esses cativeiros se estabeleçam, que façam com que esses sistemas, às vezes um sistema maçônico, um sistema de miséria ou de tráfico, um sistema de política, de corrupção, se estabeleça. E nessa guerra, há uma mudança que não atinge apenas aquela pessoa que manifestou uma pombagira na igreja, um preto velho na igreja, mas uma mudança que alcança todo o território. O território muda, sabe? Então, eu digo, irmão, para finalizar essa minha primeira parte, um profeta de libertação, ele tem uma visão muito territorialista, uma visão de mudança de território, de guerra nos ares, e por onde um profeta de libertação passa, ele deixa uma marca de mudança. E, assim, finalizo aqui. Eu saí de Teresópolis, eu fiquei 10 anos morando em Teresópolis. Eu não abri igreja lá, eu não era muito reconhecido como pastor lá naquela cidade, porque eu não tinha igreja, eu viajava o Brasil todo. Ali era uma cidade de refúgio. Eu não entrei em nenhuma área de influência social. Então, Teresópolis era um lugar onde eu entrava no meu apartamento, ficava orando, vivendo, daí descia para o aeroporto para viajar. Mas quando eu estava na semana de me mudar de Teresópolis, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade me ligou para mim e para o cantor Sérgio Lopes, que é meu amigo, que mora lá também.
Falou assim, ó, eu quero que vocês dois venham aqui porque tem uma homenagem para vocês. E aí, quando chegamos lá na Câmara de Vereadores da cidade, entregaram para nós uma placa muito bonita, de uma para cada um, né? De cidadão honorário teresopolitano. E eu falei, poxa, engraçado, eu estou me mudando, vocês estão me dando essa placa? E o vereador, que não é cristão, ele falou assim, mas você merece essa placa. E eu não entendi nada. Porque eu não fiz nada assim relevante na minha cidade. O que eu fiz foi subir um monte para orar, tocar chofar, fazer ato profético, ungir rua. Foi isso que eu fiz. Então, na minha cabeça, eu não tinha feito nada relevante. Mas houve uma mudança nesses 10 anos poderosa na minha cidade. Aos olhos humanos, ninguém sabia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu orei, eu perguntei, Deus, por que eu ganhei essa placa se eu não fiz nada? E Deus falou, por que você acha que você não fez nada? Então, isso é um sinal de que o seu trabalho profético, ele teve uma relevância a ponto de eu sair homenageado pela cidade. Entende? Amém. Bom, dá para a gente começar por aí? Amém, profeta. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Bom, eu entendo que praticamente todos os profetas da Bíblia, Jesus, que também era um profeta, né? Além de filho de Deus, eram profetas de libertação, porque todos levavam geralmente o povo ao arrependimento, ou reis, né? Que ou eles falavam ao povo, mas ou geralmente falavam aos reis, aqueles líderes políticos como Faraó, né? Então, quem tinha uma posição de governo, geralmente Deus usava, né, os profetas para um arrependimento. Eu quero ler aqui a palavra em Êxodo 14, 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calarei. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio dele. Geralmente, assim, o povo ele tem uma visão de profeta, né? Até hoje, que o profeta tem visão, o profeta tem revelação, palavra de conhecimento, profecias. Isso é verdade. Mas isso são ferramentas, instrumentos de uma intimidade com Deus também, com uma finalidade maior, com uma finalidade além do que estes dons, são ferramentas. Porque Moisés mesmo, ele foi usado para trazer libertação ao povo que estava cativo, que estava em cativeiro. Então, praticamente todos tinham uma posição de libertadores, como Elias, que o Senhor falou. Elias era um profeta libertador. Acabe e Jezabel estavam levando toda uma nação, todo o povo de Deus a adorar Baal, a fazerem cultos demoníacos. Então, eles estavam desviando uma nação. Então, Elias foi usado como um profeta libertador. Quando ele matou os profetas de Baal, quando ele mandou exterminar, depois que Deus mandou o fogo, aquela matança daqueles profetas de Baal naquela época representavam os principados, né? Que estavam agindo ali sobre a nação. Tanto que o povo não sabia se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Quando aqueles profetas caíram, né? Que hoje a gente entende a queda como principados espirituais, mas naquela época, literalmente, porque a atuação diabólica era muito maior naquela época.
no corpo das pessoas, né? Tanto que as bruxas, as pessoas matavam, porque elas tinham uma atuação tão demoníaca que as pessoas não sabiam o que iam fazer. Então colocavam nas fogueiras, queimavam, porque a atuação que tinha nelas era muito forte. E naquela também, dos profetas de Baal, era a força de Jezabel. Era a força que ela tinha. Era a força que Acabe tinha para desviar a nação de Deus. E quando esse principado caiu, que literalmente morreu, né? Que eram aqueles que estavam lá se cortando e tal. E depois que isso aconteceu, veio a queda de Jezabel. Porque primeiro o principado tem que cair. Que a força dela estava nesses principados, nos profetas de Baal e de Asherá. Eles representavam esse principado que estava regendo a nação. Então, Elias foi um profeta extremamente ousado e com certeza de libertação. Porque veio para... Ele não teve um trabalho fácil, ele teve um trabalho difícil. Ele teve um período difícil que ele teve que lutar, né? Ele teve que lutar contra aquilo que estava, e quase todos, desde Jeremias, o profeta que dizem chorão, né? Que ele era um profeta intercessor, mas na verdade ele também era um profeta que queria levar o povo à libertação. O povo estava caminhando para o cativeiro, estava caminhando cegamente para aquilo ali, e eles não davam ouvidos a Jeremias. Eles não davam ouvido à palavra que saía da boca de Jeremias. Achavam que era bobagem. Tanto que caíram naquela escravidão, né? Babilônia e tal. Caíram na escravidão porque se meteram nisso. E todos os profetas Deus levantou para libertação, para trazer o povo a um arrependimento. E eu entendo praticamente quase todos tinham um veio de libertação. Tanto que o profeta Natã, né, que profetizou para Davi, ele exortou ele ao arrependimento. Porque Davi, ele era um líder muito forte e um líder de Deus. Então, olha só, Deus levantava os profetas para trazer para o prumo novamente, trazer o arrependimento. Porque com o arrependimento vem a libertação sobre... Porque o cabeça de uma nação, o cabeça sobre um país, ele tem muita importância. Então, eu entendo claramente hoje, Deus falou isso comigo, que os profetas da libertação, né? Tanto que está nascendo aí, esse livro aí. E é isso, apóstolo. Não tem como dizer Débora também. Débora também é libertadora. Você estava falando, você falou de Débora, deu chave para mim. Eu estava pensando, os juízes também todos os juízes foram profetas de libertação. Sim. E eles libertavam com a palavra e libertavam com a espada também, né? Que naquela época havia muito disso. Gideão foi um também, que Gideão foi muito interessante, porque Gideão, quando Deus chamou Gideão falou assim: como eu posso ser libertador se eu sou pobre? E tem muita gente que acha que não pode ser usado por Deus por causa da sua condição financeira, né? Sim. Ele, como eu posso ser usado por Deus se eu sou pobre? E aí ele fez um voto com o anjo do Senhor e disse: olha, se o Senhor realmente quer me usar como libertador sobre os midianitas, que estão atacando e saqueando Israel, me espera que eu vou trazer uma oferta. E Gideão trouxe 3 ofertas, na verdade, né? Um bolo, uma carne e uma sopa, colocou diante de uma pedra, e o anjo esticou o cajado, e isso evaporou, subiu ao céu. E aí o Senhor deu uma orientação para Gideão: olha, você vai matar o boi mais novo, o boi de 7 anos do seu pai, porque o pai de Gideão era um bruxo. Sim. E olha só, que coisa difícil, né? Porque uma coisa é você lidar com um bruxo que você não conhece, mas era um pai dele, um bruxo. E era o bruxo líder daquela geografia.
E Deus falou, você vai matar o boi que o seu pai idolatra, e você vai queimar o poste ídolo, que era a árvore sagrada, que muitas pessoas botam dentro de casa sem saber. Você vai queimar essa árvore, vai picotar ela, vai fazer lenha e vai matar esse boi e vai sacrificar para mim. E Gideão fez isso de madrugada, né? E no dia seguinte, todo mundo perguntando quem é que fez isso, quem é que matou o boi, quem é que derrubou a árvore, o poste ídolo. E aí sempre tem um fofoqueiro, né? Sempre tem um olheiro diabo. Então alguém falou assim, ó, foi Gideão. E ali chamaram o pai de Gideão e falaram, ó, foi teu filho que fez isso. Vamos matar teu filho, o que é que nós fazemos? E o pai de Gideão, mesmo sendo um bruxo, ele deu uma palavra muito sábia. Ele falou assim, ué, se Baal é Deus, que ele se defenda. E naquele dia deram um apelido para Gideão de Jerubbaal, que é caçado por Baal. Significa caçado por Baal. Então todo profeta de libertação, ele precisa ficar muito atento, porque ele é caçado pelos demônios que ele denuncia. Por isso nós temos que ter uma vida de oração, por isso que nós temos que ter uma vida de consagração. Agora tem uma coisa muito interessante, na verdade duas, profeta. Uma delas é que a palavra libertador em hebraico é Yasha. E a Bíblia diz que toda vez que o povo sofria, desde do Egito, várias vezes, nos cativeiros, toda vez que o povo sofria, Deus levantava um Yasha. Na Bíblia, em português, aparece, Deus levantava um libertador. Então, Moisés, ele foi um Yasha, Gideão foi um Yasha, isso está na Bíblia hebraica. Débora foi uma Yasha, Eude, Sansão, Elias. Toda vez que o povo clama, Deus levanta um libertador. Muitas vezes Deus não levanta libertador porque não há povo clamando. E a palavra Yasha, ela dá origem a duas palavras. Uma delas é Yeshua. Então, Yeshua, ele é o maior dos Yashas. Ele é o libertador maior, Jesus. E a outra palavra que Yasha da origem é Yashaná, que foi traduzida na nossa Bíblia como Hosana. Então, muitas vezes as pessoas pensam que Hosana é uma música, tipo Hosana. Mas Hosana, na verdade, significa Yashaná, que é pelo amor de Deus, liberta-nos. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, durante frações de segundos, todo aquele povo teve a revelação de quem ele era. E no insight, eles começaram a gritar, socorro, tira-nos desse cativeiro, liberta-nos, Hosana, Hosana, Hosana. Foi um clamor de gritos e de pedido de socorro. Logo depois o demônio pegou eles e eles mudaram a visão. Então, é uma coisa importante. E a outra coisa importante é a seguinte, isso aí, eu acredito que vocês aí, a sua família tem essa experiência. Todo libertador, profeta, todo profeta libertador, Deus dá para ele uma chave para se conectar com facilidade a autoridades e governos. Nós vemos isso na Bíblia toda. Jesus, ele conseguia chegar ao sumo sacerdote, ele conseguia chegar a um governador. Então, nós, muitas vezes, Deus, quando nós vemos, nós estamos diante de um prefeito, diante de um governador, de um chefe militar. Quantos profetas Deus conseguiu levar até o Bolsonaro, até mesmo até o Lula, antes de tudo? Por quê? Porque, como assim Elias foi diante de Jezabel, diante de Acabe, como os profetas bíblicos, eles iam direto nos reis. Deus sabe que quando muda o coração do rei, todo o povo ele é beneficiado. Então, nós que trabalhamos com essa visão de profeta da libertação, temos que entender que profeta não é apenas ficar na igreja entregando mistério no ouvido das pessoas, né? Profeta, ele tem chaves muito poderosas. E quem entra nesse caminho do profeta da libertação, ele é colocado em lugares altos, em lugares de responsabilidade, de postura, de sabedoria nas palavras, porque é um outro universo, o universo dos reis, do palácio dos reis. Faz sentido para ti? Com certeza, com certeza. E mesmo que a gente não se conecte
fisicamente, o profeta, ele intercede, né? Como maneiras que geralmente as pessoas não intercedem pelos governos, né? Mas o profeta entende a importância da intercessão pelos governos. Deus abençoe aqui a Joeliane, que está com a tribulação na sua vida, em nome de Jesus. Só voltando ali, Amém. sobre a perseguição, né, das trevas contra Gideão, que o senhor estava falando, eu entendo também da seguinte forma, que o diabo, ele odeia toda a criação. Do crente ao ateu, não interessa o que a pessoa sirva, ele sempre vai perseguir a criação. Então eu estimulo muito, geralmente quando eu dou o curso na igreja de libertação, que a primeira aula que eu falo é sobre intimidação, né? Medo, que o crente não venha se sentir intimidado, porque você, sendo libertador ou não, ele sempre vai odiar as pessoas, sempre vai perseguir, sempre vai querer destruir, porque a sua natureza é destruidora, aniquiladora, né? A sua natureza já está condenada, é alguém que já está condenado, só está esperando a sentença, cumprir a sentença, porque a sentença já foi dada, mas ele está naquela, Sim. tipo, liberdade, né? Esperando Aham. liberdade, Liberdade provisória. isso, para cumprir a pena. Porque ele já está condenado. Então, ele quer arrastar tantos quanto ele puder. Então, não interessa se a pessoa ali serve as trevas, até eu oro muito para que bruxos se convertam, que pessoas que servem, né? E como o senhor estava falando ali, eu ouvi um vídeo do Paz de Santo, né? E até quando a gente foi na Bahia, eu declarei lá que a Bahia é do Santo dos Santos, porque a Bahia é do Santo dos Santos. E eu creio muito assim que não interessa se a pessoa está servindo ali as trevas. O diabo, ele nunca vai, ele sempre vai odiar a humanidade. A pessoa só está no engano. Então eu oro muito por pessoas também para que venham, né, conhecer Jesus, venham se render e com aquela intensidade com que elas serviam aos espíritos, que elas venham servir Deus. Porque eu vim de uma família, né? As minhas duas avós, mães de santo. Então, uma faleceu, mas já antes de falecer se rendeu a Jesus. A outra ainda estamos orando. Mas eu vivi nesse meio e eu sei como que é. E eu sei como as pessoas servem tão fielmente, né? Tão diariamente, com tanta diligência às trevas. Então eu oro para que muitas pessoas, né, não venham ser mais cavalos dessas entidades e que elas venham se converter em nome de Jesus. E eu oro por essas pessoas porque eu creio que essas pessoas convertidas terão um grande impacto. E esse ano Deus me falou. Deus me falou, até eu falei numa live um dia ali da meia-noite no YouTube que muitos bruxos esse ano vão se render. Muitas pessoas que Amém. falou, elas vão se render a Jesus, porque Jesus ama a vida dela. Jesus Amém. ama essas Eu pessoas creio. que com essa intensidade que elas não conhecem, elas não sabem que o inimigo as odeia, mas a gente não pode se intimidar, profeta, porque Sim. sendo libertador ou não, o diabo sempre vai odiar nós, sempre vai nos odiar. É. Outro dia, assim, outro dia não, isso tem muitos anos. Na época que eu pastoreava a igreja, aí uma irmã veio na minha direção e falou assim: pastor, eu preciso te contar algo urgente. Eu falei: fala, minha filha, o que que houve? Ela: pastor, Deus me deu uma revelação sobre o senhor. O que que Deus falou? Deus falou que o diabo está furioso contigo e ele quer te matar. Aí eu dei uma risada, eu falei assim: graças a Deus, irmão, que susto que você me deu.
Eu pensei que a senhora ia dizer que o diabo está feliz comigo, que ele está satisfeito. Mas você não trouxe nenhuma novidade para mim. Ele está furioso comigo é a mais pura realidade, né? Sim. Agora, isso que você falou é muito lindo, é muito lindo. E é uma calibração muito relevante. Que o maior nível de libertação é a salvação de uma alma. Às vezes nós pensamos muito, tem que profetizar e libertar um território, tal, fazer um ato profético, isso tudo é importante. Mas quando um coração se converte, essa pessoa saiu da treva e ela entrou na luz. Ela saiu do império das trevas e ela entrou no reino da luz. Então, ela conheceu a libertação. Se ela vai permanecer ali ou não, é uma outra história. Jornada que nós temos que o pastor trabalha para ajudar nos primeiros passos. Mas, de fato, o evangelismo e a intercessão, elas são colunas fundamentais do ministério de libertação. Porque o evangelista, ele abre os olhos para a pessoa conhecer Jesus e o intercessor abre o coração para que ela compreenda. Porque na verdade, a libertação, ela permanece somente sobre quem está buscando a Deus, né? A Bíblia já fala que quando a casa está vazia, até mesmo quando o crente fica apagado, né? Casa vazia é uma porta para o inimigo voltar, né? Então, às vezes, a pessoa está meio oprimida por demônios, que a gente vê os cristãos na igreja, porque a casa está vazia, não está buscando a Deus. E eu ministro libertação pelas manhãs, mas em pessoas que já estão batizadas, já são convertidas, que ainda sofrem opressões e realmente querem libertar. Porque aquela mulher que ficou 18 anos encurvada, se eu não me engano, ela era uma filha de Abraão, né? Ela tinha uma aliança pactual com Deus, ela estava tipo no momento de culto, no momento que Jesus libertou ela, e os religiosos ficaram indignados porque era sábado. E daí ele disse, né, não deveria eu libertar essa filha de Abraão que está presa por Satanás, né? Então, apesar dela ter uma aliança, ela ainda estava presa. É verdade, é Então, verdade. essa libertação, ela é o pão dos filhos, né? A passagem dos cachorrinhos também. Jesus veio para aqueles que permanecem na palavra, a libertação vai permanecer sobre a pessoa. Mas se a pessoa se afasta de Deus ou começa a viver outra vida ou uma casa vazia, daí é uma brecha assim para opressões, né? Coisas ruins agirem ali. Mas eu gosto muito da libertação, pastor, profeta. Eu sei, eu sei. Nós tivemos a chance de conversar ao redor da mesa um pouquinho sobre isso e testificar esse chamado, né? Mas, assim, eu vejo que o profeta da libertação, ele também é aquele que avisa as pessoas que a libertação existe. Sim. Que há uma necessidade. E isso é relevante também, porque eu, há um tempo atrás, alguns meses, ou talvez um pouquinho mais de um ano atrás, eu estava congregando numa igreja grande, porque como eu não pastoreio igreja, eu falei, vou congregar aqui, vou ficar sentadinho no último banco aqui, para os meus filhos crescerem na igreja, minha esposa se desenvolver, e eu continuar meu trabalho viajando, apostolando. E aí, mas quando cheguei na igreja, o pastor muito carinhoso, muito gentil, só que com uma visão diferente da nossa, né? E ele me chamou e falou assim, Ricardinho, eu vi lá na internet que você tem trabalho de batalha espiritual, de libertação. Eu falei, sim, muitos anos. Ele, mano, esquece esse negócio de batalha espiritual, rapaz. Quem fica pensando em guerra, vive na guerra. Quem fica pensando em demônio, vive com demônio ao redor. Esquece isso. Jesus já libertou o povo. Aí eu ouvi aqui, eu sou muito submisso, né? Eu ouvi quietinho, fui deixando. Até porque o meu trabalho não era influenciar aquela igreja. Meu trabalho continua sendo externo. Mas teve um dia que foi engraçado, porque manifestou um demônio na igreja, né?
e é uma igreja grande e que a luz fica apagada na hora do culto, para poder dar ênfase ao altar, e manifestou um demônio daqueles bem ruim. E eu me escondi, eu me abaixei, eu falei assim, vou ficar quietinho aqui para ver o que vai acontecer. E Sim. eu vi o pastor correndo pela igreja, me procurando. Uhum. E eu não fui. Aí ele foi lá, brigou, conseguiu tirar o demônio, eu fiquei feliz com isso. Depois ele foi atrás de mim, ele falou assim, pô, Ricardinho, cadê você que eu te procurei? Você não gosta de demônio? Ele brincou assim, né? Tinha demônio ali. Mas, na verdade, é necessário que haja uma geração que pregue sobre libertação, que ensine que essas coisas existem, né? Tem gente que tem medo de falar de diabo. Ah, se eu falar esse negócio, eu vou invocar. Não, meu irmão, ele já está invocado. O mundo já é no maligno. Sim. Né? Hoje eu fiz uma live agora à tarde, irmã, só para finalizar essa frase, que eu falei assim, 90% das pessoas moram em casa mal assombrada. Eu Isso eu ouvia. provo. Você estava lá? Não, Ouviu depois, né? eu ouvi hoje. Ah, por quê? Porque faça esse teste na igreja. Pergunta o povo assim, gente, quantos aqui durante a noite tem medo de dormir no escuro? Uhum. Aí começa a levantar a mão. Aí você fala assim, quantos aqui precisam levantar para ir no banheiro de noite ou para ir na cozinha e sente que tem alguém no corredor, dá uma impressão que tem alguém no corredor te olhando. Aí começa a levantar mais mãozinha. Aí você pergunta assim, quantos aqui botam um objeto na mesa da sala, o objeto desaparece? Você briga com o marido, briga com o filho, briga, daqui a pouco o objeto aparece naquele lugar que você tinha procurado 1000 vezes e ele estava lá. Aí as mãozinhas vão levantando. Aí você fala assim, quantos aqui estão dormindo de noite, sente uma mão te enforcando aqui, ó, e você começa a tentar chamar o nome de Jesus e não consegue. Aí todo mundo levanta a mão. Aí você fala assim, agora me diz, a sua casa é liberta ou a sua casa é assombrada? Aí o povo relaxa, fala, então vamos embora. Porque a libertação não é para ímpio, não. Ímpio precisa aceitar Jesus. Agora, no momento que a pessoa aceita Jesus, agora há uma necessidade de libertação. E a E essa libertação é para libertação crente. é para o crente, é o pão dos filhos. Isso, é É, o bom dos filhos, como você disse. como Jesus falou, né? Por isso que ele falou ali com aquela mulher, né? Não que ele não quisesse abençoar, porque a hora não era chegada ainda, né? De se estender para todos. E só que, na verdade, a libertação ela é uma obrigação de todo crente. Porque antes de Jesus ascender aos céus, ele disse, né, que esses sinais acompanharão os que crerem. E antes ele falou do ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Depois falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então, antes de Jesus ascender aos céus, ele não falou que era só para a gente pregar. Ele disse que era para a gente também expulsar demônios, curar os enfermos. Então, Jesus deu instruções no seu ide. Então, antes dele subir, ele disse, ó, ide, faz isso, faz aquilo outro. Então, na verdade, com o tempo, decorrer dos séculos, as pessoas foram excluindo a libertação. Mas é uma coisa que está no ide de Jesus. Na verdade, deveria estar na vida de todo cristão. Porque o mundo espiritual tem pessoas que acham vou expulsar uma vez e deu. Na verdade, nós vivemos num campo de batalha, né? Como o senhor falou, o mundo jaz no maligno. Vivemos no campo de batalha. Então, se a pessoa não lutar, é que nem aquele crente que não sabe a sua posição em Deus. Está sentindo a opressão em casa, como o senhor falou, as brigas, a criança que não para quieta, que está chorando, que aquela perturbação, e a pessoa não se posiciona de repreender e ordenar que o mal saia da casa dela. É cristã. Assumiu posição de autoridade, né?
conhece a palavra, mas sente o mundo espiritual, mas ao mesmo tempo não consegue reacionar, não consegue mandar o mal embora. Porque isso foi apagado com o tempo. Porque as pessoas dizem, Foi. pregam o evangelho. Mas e cadê o resto do it? Não temos que É. vermos. Ah, mas Isaías 53 ele já levou sobre si. Então, por que que diz lá no Novo Testamento que nós devemos ungir os enfermos, chamar os presbíteros para orar? Então, É verdade. a Bíblia fala. Então, Sim. na verdade, nós temos que ter um exercício, sim, da fé, né, apóstolo? E isso foi Isso como eles apagaram, que já é uma estratégia. é, isso é um grande privilégio. Na verdade, Jesus não precisava que nós fizéssemos isso, mas ele quis nos dar a honra de cumprir um exercício semelhante ao dele. Então, ele diz: olha, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Então, ele quis nos dar como noiva, falar: olha, vocês também podem, eu estou impartindo, eu estou transferindo para vocês essa mesma capacidade minha. Vocês viram de expulsar demônio, de curar enfermo. Agora, esse ministério, quando uma pessoa decide entrar nesse ministério de libertação, que, como você disse aí muito bem, é um chamado para todos. Quando uma pessoa decide entrar nesse ministério, gente, isso é um universo de ramificações. É igual o ministério profético. Vocês que não tiveram a chance de comprar os livros do profeta Vinícius, esposo da irmã Ariane, profeta Ariane, ele deve ter uns 10 livros já, ou 12, né? E são vários livros diferentes. Ele fala de profeta dos sonhos, profeta das visões, profeta disso, profeta daquilo. Por quê? Porque são ramificações do ministério profético. E o Sim. ministério do libertador também tem. Então, tem gente que vai se especializar em expulsar demônio, tem gente que vai se especializar em curar enfermo, que também é libertação. Tem gente que vai se especializar em quebra de maldições, em libertação de iniquidade, cativeiro, Mas território. eu creio que, na verdade, não é uma especialização em si, mas, na verdade, é algo que Deus dá para a pessoa. E depois tu começa a se aprofundar. Porque eu sempre gostei de louvor, mas sou pregadora, né? Então, por mim, cantaria louvores. Mas Deus me chamou para pregadora. E Deus me chamou nessa área, mas um dia eu pedi algo para Deus, orando, eu disse: Deus me entrega algo, e Deus me entregou. Então, eu não escolhi, mas a partir do que Deus me deu, assim como Deus deu para o profeta Vinícius, que é bem mais na área dos dons, né, de palavra de conhecimento, sabedoria, dessa área mais profética, é algo que a gente não escolhe, né? Eu acredito que vem, né? Como diz lá em Tiago 1,17, que os dons descem do Pai das luzes, né? Sim, E sim. eu creio nisso. Tem uma irmã que falou aí que na live que depois que virou crente, que começa começa a ver as coisas ruins. Ela falou algo assim, ela está aqui na live. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Enquanto está na vida ímpia, nada aparece. Depois que se converte, aparecem as coisas. Na verdade, é que antes, irmã, a senhora não via. Então, não via o mundo espiritual. E agora a senhora vê. E é muito Sim. melhor a gente. Porque Deus é um Deus da desilusão. As pessoas, enquanto não estão em Deus, elas andam debaixo de um encantamento, de uma prisão, de uma cegueira espiritual. Mas quando vem para Deus, os olhos se abrem. Daí seus olhos começam a ver o que é o mundo espiritual. E a gente não pode viver num mundo de ilusão. A gente tem que viver nesse mundo de descoberta, né? De ver as coisas espirituais. Porque é melhor a gente saber, conhecer e lutar contra aquilo do que ter um ataque direto contra a nossa vida e não fazer nada.
Tem gente que vive assim. Eu lembro quando eu pastoreava que tinha uma irmã que me chamou e falou assim: Pastor, eu tenho um problema. Eu falei: Qual é o seu problema? Ela: Pastor, todo dia que eu estou na cozinha, cozinhando, fazendo alguma coisa, eu vejo um menino de preto parado na minha cozinha, olhando para mim assim, ó. Aí eu falei para ela assim: Minha irmã, eu vou lá na tua casa e eu vou tirar esse capeta lá da cozinha da sua casa. Aí a resposta dela foi surpreendente. Ela disse: Não, pastor, não precisa ir lá não, porque ele não faz nada, ele fica só me olhando. E eu falei para ela: Minha irmã, você está enganada. Porque a palavra de Deus diz que o ladrão veio, senão para roubar, matar ou destruir. Ele não está parado. Ou ele está roubando, ou ele está matando, ou ele está destruindo. Aí eu perguntei para ela assim: Como é que está a sua vida financeira? Ela: Está uma miséria cada vez pior. Eu falei: Ele já está roubando. Como é que está a sua família? Está todo mundo doente. Eu falei: Olha, ele está matando. E como é que está teu casamento? Aí ela começou a chorar e falou: Está destruído. E eu falei: Olha, você pensa que o menininho está parado lá. Então tem muita gente que acha que o menininho está parado. Não, eu vi um vulto na minha casa, mas não é nada demais. Ah, eu vi um objeto desaparecer. Então, se as coisas estão, se o mundo espiritual está sinalizando que tem coisa ruim, que tem algo errado, é necessário que se faça uma guerra. Se você não sabe fazer sozinho, pede ajuda de quem sabe. Agora, depois é bom que você, como foi dito aí muito bem, que depois você aprenda a fazer também, porque o Ministério de Libertação é para todos, né? Jesus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores. A libertação, ele falou: todo mundo vai fazer. Uhum. Não é que seja guerra espiritual, o pessoal falando ali. É que, na verdade, tu vê a guerra. Entendeu, irmãos? Os irmãos que estão falando aí. É que, na verdade, tu passa a ver as guerras, mas no momento que tu posicionar, irmã ali que falou das guerras, tu começa a vencer. Porque Deus mostra para te reagir, para vencer, para avançar. E nós dois, né, profeta, se der, ficamos toda noite falando aqui, né? Esse assunto não acaba nunca. Que a É gente... muita história, né? É muita história. A gente gosta, né? Eu gosto muito de ver as pessoas libertas, né? Aqueles que querem, então, né? Que querem, Deus liberta mesmo. Deus tira da opressão, muda a vida das pessoas. É uma benção. É. Eu tenho, irmã, eu sei que a hora está passando aí, você finaliza quando quiser finalizar, mas eu tenho duas experiências assim nessa área de libertação que me marcaram muito. Uma foi quando eu era novo convertido e uma prostituta entregou a vida para Jesus na igreja. Ninguém sabia a idade dela, ela parecia ter uns 32, 33 anos de idade, bem desgastada, bem destruída. E naquela época eu não era pronto ainda para libertar, eu estava observando como se faz, mas o pastor foi lá e fez a libertação dela. E na hora que ele fez, o semblante dela mudou. E ela se transformou numa menina de 14 anos. Purinha, um rostinho bonitinho. E aí, de fato, ela tinha essa idade. E o diabo tinha feito ela ficar com a cara de uma mulher velha, destruída, desgastada, apodrecida. Então foi algo muito instantâneo. E eu tenho uma experiência também. Na verdade, eu tenho experiências que eu nem convém falar aqui, porque muita gente não vai acreditar. Eu tenho medo de falar. Então, eu falo assim as mais básicas, né? Mas eu tenho uma experiência que me marcou muito, que eu morava no Rio de Janeiro, e um pastor de São Paulo me ligou e falou assim: Pastor Ricardo, você pode vir para cá agora? Eu falei: Como é que eu vou para aí agora, irmão? Eu estou aqui, eu estou sujo, estou trabalhando aqui na obra, aqui em casa. Ele: Não, tem que ser agora. Eu acabei de comprar uma passagem de avião para você, você tem que estar no aeroporto daqui a 40 minutos, corre para São Paulo agora. Eu estou com um demônio que manifestou na igreja e ninguém está conseguindo tirar. E eu corri para o aeroporto, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, e era um demônio, assim, era um bicho muito agressivo, né? Porque era um pai de santo que ele ia 2 vezes por ano na África, pegar os orixás na África.
E ele Uhum. era, dizem que tem a Umbanda de direita e de esquerda. E na Uhum. cabeça deles, um são os que fazem o bem, parece muito com a política do Brasil, assim. Tem uma ala que são os umbandistas do bem, que eles querem fazer o bem para os Sim. outros, e tem os outros, tem os outros que são do mal, eles fazem só maldade, trabalham com os Exus, trabalham com as linhas de Ogum, para poder destruir mesmo, né? Aqueles que falam, eu destruo, me contrate que eu destruo o que você quiser que eu destrua. E ele era um desses. E quando eu cheguei lá, ele estava possuído. E ninguém conseguia fazer a libertação daquele homem. E eu entrei, e eu já entrei no gabinete cancelando a força dele, mandando calar a boca e botar a mão para trás, né? E graças a Deus, Deus me dá uma autoridade nessa área. Então eu já entrei, ó, cala a boca, bota a mão para trás, eu quero falar com o dono desse corpo. Ele apareceu, e eu falei assim: olha só, querido, eu não sei se você tem conhecimento, mas você está possuído por demônios. E ele era homossexual, assim, bem descarado. E eu falei, inclusive esse teu jeito aí, embora eu respeite, esse teu jeito aí é uma característica dessas entidades. Aí ele falou assim, não, pastor, isso é coisa boa, porque eu sou do bem, eu nunca fiz mal para ninguém. Espírito de engano, né? E eu falei assim, e esse teu jeito diferente aí que você faz aí com a mão, com a tua voz, de onde veio isso? E ele falou que ele tinha uma mulher, ele tinha uma filha muito bonita, só que ele tinha um terreiro. E o terreiro, ele fechou o terreiro. E para não ficar sem trabalhar na Umbanda, ele foi ficar de sócio no terreiro de um outro pai de santo. E o outro pai de santo se apaixonou por ele e falou para ele assim: deita comigo. Ele falou assim: não, sou homem. Eu tenho mulher, eu tenho filha. E aquele pai de santo falou para ele assim: de hoje para amanhã eu vou jogar 7 pombagiras em você e você vai deitar comigo. E aquele rapaz, que também era pai de santo, ele foi dormir homem e acordou mulher. Literalmente, transformado. E eu peguei ele desse jeito. Quando eu conversei com ele, ele falava desse jeito. E eu falei assim: eu posso tirar o seu demônio? Ele falou assim: não, pastor, isso não é demônio, são espíritos, aquela coisa toda, né? E eu falei assim: você me autoriza eu te provar que isso é demônio, que isso é coisa do diabo? Ele falou assim: pode fazer o que quiser, que nada me convence. Eu falei isso aí, sim, tá bom. Se você me autoriza, tá bom. E eu disse: diabo, pega ele aí e faz um estardalhaço. Aí ele manifestou, quebrou tudo na sala. Eu só não deixei ele se machucar. Mas quebrou tudo na sala. Se derrolou no chão, rasgou roupa. Aí eu falei: agora para, cancela a força, mão para trás, fica de pé e vem falar comigo. Quero falar com o dono desse corpo de novo. Aí eu falei assim: aí, meu querido, que situação aí, ó. Olha o que você fez. Isso aí é bem ou mal? Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, tira esse negócio de mim, eu não quero isso em mim, não. Aí me deu autorização. Aí em 5 minutos eu fiz a libertação. Quando eu acabei a libertação, eu falei: o que você está sentindo? Eu falei, aí ele falou: pastor, estou sentindo um fogo muito grande, uma alegria muito grande dentro de mim. Já estava transformado, com o pulso firme, com a voz grossa. Aí eu falei assim: então seja batizado com o Espírito Santo agora. Ele começou a falar em línguas. Foi batizado na hora. Então, tem muita gente que acredita que essas coisas não existem, né? E Uhum. libertação existe. Existem Sim. coisas, irmãos, que vocês, né, nunca imaginaram. Existe gente que come vidro e não faz mal nenhum. Já vi gente flutuar, né? Eu já vi coisas terríveis. Mas, independente das euforias e das bagunças que o demônio faz, quem não está em Cristo e não está salvo é uma pessoa carente de libertação. Uhum. É, é forte aí, o pessoal já está se arrepiando aí, alguns falaram. É forte mesmo, irmãos. Mas eu creio que é algo importante, né? Mas é como a gente falou, né? Para quem quer a libertação, né? Também já ministrei várias pessoas que
que depois da libertação foram batizadas com o Espírito Santo, mudaram os olhos, mudaram o semblante. E já tive muita experiência também nessa parte, assim. E é uma coisa boa, mas é para quem quer, né, profeta? É para quem quer. Aquele que quer Jesus, andar com Jesus, vai receber a libertação. Pode ter certeza que ele quer, né? Então, geralmente, eu sou meio resistente para atender o pessoal, porque eu pergunto, você quer mesmo a libertação? Isso. É. Se não quiser, eu não atendo. Então, é melhor não atender. Então, fica mais um tempo ouvindo a palavra, né? É. Fica com um demônio só que é melhor do que ficar com 7, né? É verdade. Você sabe que eu faço muito isso. Às vezes a pessoa vem possuída para mim. Manifesta, manifesta. E aí eu cancelo o demônio, né? Eu gosto de cancelar, mas sem tirar. Eu nunca tiro o demônio sem autorização da pessoa, então eu cancelo. Cala a boca, perde a força, bota a mão para trás e olha nos meus olhos, que eles têm medo de olhar para o meu olho. Uhum. Levanta a cabeça, eles olham. Olha aqui, ó. E olha para quem está atrás de mim. Quem que vocês estão vendo? São muitos. Então, vai encarar? Então é o seguinte, aí eu falo assim, deixa eu falar com o dono desse corpo aí. Aí a pessoa vem. Aí eu falo, querido, você quer ser liberto? Mas para você ser liberto, você precisa entregar a tua vida para Jesus e se comprometer e viver o resto da tua vida para Jesus. Uhum. O problema é que essa pessoa ainda está com o demônio. Aí a pessoa diz, não, não quero não, ainda não é meu tempo, porque eu não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, então, vou fazer o seguinte, eu vou proibir o demônio de te possuir nas próximas horas, que eu não Uhum. tenho poder para proibir dele te possuir para sempre, mas para você poder pelo menos conseguir chegar em casa em segurança e se ele voltar para te pegar, tudo bem, é uma decisão tua. Mas eu não posso fazer nada, porque se eu fizer uma libertação em você agora, eu vou destruir a sua vida. E irmã Ariane, eu cometi um erro no meu início de carreira de libertador. Eu transformei um moço num vampiro, literalmente. Vou te contar essa história. O senhor Eu era no. Eu já te contei? contou aquele dia. Uhum. Contei, né? Eu fui libertando o menino sem ele querer. E toda vez que eu libertava, voltava 7. E aí eu libertava e voltava 7. Então foi multiplicando. E um dia esse moço sumiu. Já era muito demônio que tinha nele. Depois eu vi no jornal que a cidade estava assolada por alguém que estava mordendo o pescoço de meninas, bebendo sangue até ela morrer. Depois de um pouco tempo, encontraram esse rapaz pendurado de cabeça para baixo num casarão velho de preto, cheio de sangue pendurado na cara. Ele acreditou, ele aceitou a ideia de que ele era um vampiro. E o que faz isso? A multiplicação de demônios. Eu já pedi perdão a Deus pela minha ignorância, já orei, mas o que eu ajudei nisso aí. Por quê? Porque eu tirei demônios sem ele querer ser liberto. Então Jesus orientou. Né? O pessoal está falando sobre conversar com demônio, isso daí é muito, depende muito de quem. Eu não gosto muito, não, mas algumas vezes Deus dá essa oportunidade. Então, são coisas que aí viraria uma aula, né? Cada um tem um ponto de vista, é complexo. São coisas aí que o pessoal fica meio assustado, né? Eu faço só um, já que o senhor contou um forte aí. Quando a gente começou também a pastorear, eu e meu esposo, a gente era mais bem novos, né? E trouxeram no interior, na outra cidade que a gente morava, tinha muito interior, né? Pecuarista, pessoas que ligam com a agricultura. Então trouxeram uma moça da cidade, eu nunca esqueço o nome dela, era Maria. A Maria e o rapaz que estava com ela. E a Maria veio da cidade louca, levaram tudo que é coisa, só que ela era uma moça normal e ficou louca. E daí o rapaz que estava com ela começou a contar, né, que nas fazendas lá, como tem muito escravos, construíram coisas e tem muita história, né, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Daí aquele lugar era assombrado, como o senhor falou, né?
Então, existia muita manifestação nessa fazenda. E tanto que o rapaz contou que quando o outro se endemoniava, que é tipo um celeiro, assim, né? Que ele escalava, né? Ele escalava, ficava de cabeça para baixo, escalava de um lado ao outro endemoniado. E E eu lembro que a gente ficou quase uma tarde inteira com aquela moça, mas ela saiu de lá bem. Daí voltou à sanidade, mas já fazia dias que ela estava totalmente fora da sanidade normal. Porque lá nessa fazenda que eles moravam, era muita atividade demoníaca, né? Então existem coisas assim, né, fortes, mas não é culpa do Senhor, né? O que aconteceu com o rapaz, porque quando manifesta numa igreja, geralmente a gente tende a orar e repreender, mandar o mal embora, né? Essas coisas acontecem. Amém, mas profeta? é muito. A gente vai adquirindo sabedoria com o tempo, né? Uma vez eu tive uma situação que eu passei na rua, tinha uma mulher endemoniada no meio da rua, na porta de um bar. E ela estava possuída mesmo. E eu voltando da igreja, eu já cheguei, sai em nome de Jesus. Aí a mulher, e juntou um monte de gente ao redor, do próprio boteco. Aí o demônio saiu. Aí ela olhou para mim e falou assim: me dá uma cachaça aí, um charuto aí que eu quero fumar. Eu falei: não, minha filha, você acabou de ser liberta. Ela: não, mas eu gosto de fumar, eu gosto de cachaça. Aí eu tive que ir embora. Então por quê? Porque eu não estava na jurisdição. Como você acabou de falar, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Então, gente, o ministério de libertação, ele tem base na Bíblia. Mas a estrutura dele é na prática. A Bíblia é o alicerce. Uma casa ela é construída sobre um alicerce. Então, a Bíblia é o alicerce do ministério da libertação. Mas a construção é o dia a dia, é na prática. Nós aprendemos muita coisa na prática. Daí vem os testemunhos. O pessoal está perguntando o que aconteceu com o rapaz. Foi preso. Então, o que aconteceu com o rapaz? Foi preso. O pessoal se assusta aí, alguns estão falando que não estão acostumados com a libertação, né? Mas agora nós vamos orar por vocês, vamos selar a live com o nome de Jesus e não tenham medo. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então, profeta, por esse povo aí que está meio já assustado. Vamos sim, vamos sim. Eu admiro demais a sua sabedoria, profeta, e do seu esposo. Vocês são muito dóceis, vocês são muito sábios, muito cuidadosos. Apesar de profetas, vocês são pastores, né? E eu aprendo sempre quando eu converso com vocês, com esse carinho que vocês têm com o povo. Parabéns. Vamos orar sim. Quem vai orar? Você ou eu? Eu posso orar, o Senhor encerra. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, intercedemos pela vida de cada um que esteve aqui presente junto conosco nessa transmissão. Eu peço a bênção do Senhor, Pai, sobre cada vida, sua família, sua casa, que o nome poderoso de Jesus Cristo venha revestir cada vida aqui presente, suas casas, suas famílias, reveste, sela essa transmissão, sela as nossas vidas, sela a vida dos irmãos, em nome de Jesus, com o poderoso nome de Jesus, com o poder de Deus. Libera do teu poder, Pai, do teu poder libertador, que aquele que estiver com problemas na família, dificuldades, opressão, nós repreendemos e expulsamos agora, em nome de Jesus. Que caia por terra agora. Amém. Toda atuação de trevas seja desfeita. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor, que as maldições sejam quebradas, as maldições, aquilo que prendiam, oprimiam, puxavam para trás, que o teu povo seja livre, para honra e glória do teu poderoso nome, Jesus. Amém, papai. Todo o nome. Amém. Jesus, passa para o profeta. Senhor, no nome de Yeshua, Jesus o Cristo, a tua palavra diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15,
despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Essa palavra é muito poderosa, porque ela diz que o Senhor tirou as armas dos demônios. O Senhor despojou os principados. O Senhor tirou as armas das potestades, Pai. E muitas vezes, por causa da cultura, por causa dos filmes, por causa dos desenhos animados, por causa das lendas, das crendices, até mesmo do misticismo religioso, às vezes nós nos assustamos porque achamos que o demônio ainda tem poderes. De fato, ele ainda tem algum poder, mas esse poder é facilmente submetido a esse nome que está sobre todo nome. E é nesse nome que nós nos respaldamos, ó Pai, porque em nós não podemos, mas no Senhor tudo nós podemos, ó Pai. Nesse nome, nós declaramos que cada um que assistiu essa live vai dormir em paz, vai dormir na Shalom. Nesse nome, Pai, nós declaramos que haverá uma ativação profética coletiva agora, Pai. E essas pessoas terão experiências boas, experiências com anjos, experiência de milagre, experiência de cura, expelindo todo mal que está oculto, toda iniquidade, toda maldade, todo cativeiro, toda maldição, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda palavra de afronta, todo espírito maligno que possa estar escondido dentro de você, ou na sua casa, na sua família, no seu parente, no seu casamento. Eu declaro uma limpeza espiritual sutil, porém profunda na sua vida e, acima de tudo, a paz que excede todo entendimento e o amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que o ágape, que o bálsamo do Senhor te alcance, em nome de Yeshua, Jesus o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, né, profeta? E eu digo para os irmãos aí, Amém. não temam, porque não existe um Deus mais poderoso que o nosso Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus dos deuses, né? Ele domina e reina sobre todas as coisas. Então, não temam retaliações. Nós encerramos e selamos a oração com o nome de Jesus. Então, você tem que ter confiança de que Jesus é maior do que tudo. Amém, queridos? Amém, profeta? Glória a Deus, minha irmã. Bênção pura. Olha, eu quero te agradecer. Eu sei como é difícil você conseguir um tempo para fazer uma live com alguém. Não. E ter me prestigiado com esse tempo. Espero que em breve Deus possa dar outras oportunidades. Também com o Vinícius, com seu sogro maravilhoso, essa turma linda aí. Eu vou estar aí bem pertinho de vocês, eu falei, né? Sexta-feira eu chego no Uruguai, mas eu vou por outro caminho. Queria passar por Santa Maria para dar um abraço em vocês, mas eu vou de Porto Alegre direto, então vou para Rivera e vou pregar lá. Depois, no outro mês, no Paraguai. O Senhor tem nos levado por essa geografia aí da América do Sul, por algum motivo. Então, conto com o coração de vocês, porque eu estou sempre orando por vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, profeta. Que Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E que Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau.